Gente, hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial no 42º episódio do TagawaCast. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque quando eu começo a conhecer as histórias, eu falo que cada podcast que eu gravo é uma história que a gente conta aqui. E hoje eu vou ter a oportunidade e a honra de contar a história da Elisa Rosenthal. Olha só, ela é formada em arquitetura, atuou por mais de 15 anos nas principais empresas do segmento imobiliário, até empreender em 2017. Atuou como mentora de profissionais de diversas áreas e segue firme numa missão importantíssima, que é motivar, preparar e aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Olha o que te espera nesse podcast, hein? Em 2019 foi eleita LinkedIn Top Voices, em 2020 se tornou TED Speaker. Olha a força dessa mulher. Vencedora do prêmio Conecta Imóveis 2022, a voz feminina no mercado imobiliário. E você sabe que o TagawaCast fala do mercado imobiliário e hoje a gente vai falar através de uma ótica muito interessante que a Elisa vai trazer aqui pra gente. É idealizadora, cofundadora e diretora-presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário. Autora de livros, são 2 livros, Proprietárias, A Ascensão da Liderança Feminina no Setor Imobiliário e Degrau Quebrado, A Jornada da Autoliderança para Mulheres em Ascensão. Elisa, muito obrigado por você aceitar meu convite e estar aqui com a gente. E eu acho que você traz para nós um presente, porque falar sobre mulheres no setor imobiliário é um setor que transformou minha vida, transformou a vida da minha empresa. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu já percebo uma transformação. Eu não sei em que nível, você falou que tem dados, né, para comprovar. Eu tenho muito contato com as corretoras, né, e as corretoras a gente bate um papo muito forte, e eu vejo que elas estão mais engajadas e estão assumindo o ranking de vendas das imobiliárias. Posso falar isso? Pode. É fato? Pode. É fato. Mas primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você, Elisa, e para a gente chegar nesse assunto e a gente aqui conversar bastante sobre essa visão de que, de alguma maneira, as lideranças, os empresários, os empreendedores entenderem qual que é a função que tem, independente de ser homem ou mulher, na função de uma posição de liderança. Exatamente. Né? Então acho que é esse papo que a gente vai bater aqui, Elisa. Muito bom, obrigada mais uma vez por esse espaço, a vocês que nos estão assistindo e ouvindo. O que a gente coloca hoje, né, em discussão, quando a gente traz a temática, né, da mulher, e além da pauta feminina, a pauta da diversidade, que é um guarda-chuva ainda mais amplo, é entender isso dentro do contexto, primeiro social, né, / econômico. Perfeito. E a gente entender isso do ponto de vista do imobiliário. O que isso significa para o imobiliário. Então, vamos pensar, né, num olhar um pouco mais amplo e diverso, até a gente trazer para o nosso dia a dia do imobiliário. Vamos olhar assim. Então, pensando em sociedade e economia, a gente olha para uma sociedade brasileira composta com 51, quase 52%, né, de mulheres. A outra metade são filhos de mulheres. A gente olha economicamente a mulher assumindo posição econômica como chefe de família cada vez mais. E se a gente for olhar o segmento de fato econômico, estou falando de classe BC, classe C, a mulher chefe de família essencialmente. Então esse é um contexto social que nós vivenciamos hoje. Vamos trazer isso para o contexto imobiliário. Então, o imobiliário, olhando ele segmentado, né? A gente é de uma época que o imobiliário era baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Era muito bem assim, definido, muito né? Bem definido. Hoje você tem desde o baixíssimo até o altíssimo luxo. E por aí vai. Mas em toda essa escala, esse espectro, né, de segmentação que a gente tem dentro do imobiliário, a mulher tem um papel muito importante. Seja como chefe de família, se a gente for olhar para o mercado econômico, essencialmente, onde os programas sociais eles são voltados para dar o crédito e para dar a possibilidade de obtenção dessa unidade habitacional para a mulher, preferencialmente, até quando a gente vai no outro espectro, no altíssimo luxo, mulheres hoje assumindo posição de serem compradoras. Certo. E se não forem as compradoras de fato, elas são de fato as grandes influenciadoras na decisão de compra do imóvel. Então, esse espectro todo amplo, olhando do ponto de vista de quem consome o imóvel, é essencial para quem está dentro, né, do lado de cada mesa desenvolvendo, que é onde a gente né, se coloca. Vamos olhar agora para dentro do mercado imobiliário, para nossa, eu chamo a força motriz do mercado imobiliário. Você frequenta muitas incorporadoras, como eu já trabalhei em diversas. Qual que é a força motriz do mercado imobiliário? Aqui na sua empresa, ela é feminina.
o mercado imobiliário também tem uma força motriz essencialmente feminina, e a gente vê isso essencialmente em área de marketing, área jurídica, área do RH, Projetos, né? Projetos, arquitetura. Muito bem. Por que essas mulheres não estão representadas em altos cargos de liderança, essencialmente em conselhos, institutos, associações e órgãos do setor? Essa é uma pergunta que eu me fiz há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos, tá. Quando eu fundei o Instituto, o que era, na época, o Grupo Mulheres do Imobiliário, e virou movimento, hoje é o Instituto, e é a maior comunidade feminina do Brasil, do setor imobiliário, eu me perguntei, onde estão essas mulheres? O que eu, dentro da minha carreira, quero desenvolver? E essa é uma pergunta que eu acho que todos vocês têm que fazer, independentemente do teu gênero, com o qual você se identifica. Certo. Né? O que você quer para sua carreira? A gente conversava há pouco sobre a sua história de vida. E se perguntar o que você quer para sua carreira é essencial. Esse é o tema do meu livro mais recente, Degrau Quebrado. O que você quer para sua carreira? As mulheres muitas vezes não se perguntam. Isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Eu falo muito que as pessoas acabam olhando muito para fora e pouco para dentro. Sim. Né? Quando a gente fala sobre essência, sobre propósito, né? Sobre todo esse movimento, existe uma grande dificuldade, né? De fazer esse papel. Porque muitas vezes a gente está muito responsável pelo tudo que está acontecendo lá fora. Só que a gente não é responsável por o que nós queremos, né? Quem está pilotando o nosso avião, né? E aí, com esse vazio que se constrói, o tempo vai passando. Eu falo que o tempo é algo que é o teu maior patrimônio. Porque ele passa rápido, Sim. ele não volta. E eu tenho uma frase que eu falo, é mais importante se arrepender pelo que você fez do que pelo que você não fez. Perfeito. Pelo menos vai te gerar aprendizado, né, Elisa? E quando você traz esse tema, eu acho que ele faz com que a gente tenha um ponto muito importante, que é como que você consegue, através daquilo que você tem como desejo, como propósito, como essência, se movimentar. A gente estava contando, né, da minha história, então assim, isso não é fácil, tá? Porque em determinado momento, eu e minha esposa, ela é médica, ela tinha uma posição muito boa, e eu, como empreendedor, a gente começou a namorar, casamos, decidimos ter um filho, né? E nessa decisão do filho, ela trabalhava no emprego público, só que ela tinha que virar à noite. E ela dormiu no trânsito voltando para casa, porque ela estava numa maternidade muito distante. Nossa. Ela dormiu voltando para casa. Eu falei, não dá para você trabalhar assim. Ela falou, pô, mas eu vou largar, poxa, é uma segurança. Eu falei assim, ó, nós vamos ter que fazer um acordo, porque eu prefiro você viva. Claro. Concorda? Imagina, você grávida, você me bate o carro, acontece alguma coisa, né, com você. Então, me arrepiei aqui. Aí eu falei para ela, falei assim, precisamos tomar uma decisão. E a decisão em conjunta, nossa, foi que ela pararia com esse emprego público e se dedicaria a ficar mais curtindo a gravidez e também o pós, né, o nascimento da minha filha, minha primeira filha, poder estar mais junto. E foi o que aconteceu. Aí depois do 4º mês, que a minha filha estava com 4 meses, ela voltou a trabalhar meio período, conseguia fazer as amamentações, conseguiu estar muito próximo. Só que aí, uma coisa que até foi num podcast que você deu entrevista, que me chamou muita atenção, quando você falou assim, muitas vezes a mulher fica por 20 anos se dedicando aos filhos e aí, de repente, ela precisa voltar ao mercado de trabalho, não tem mais espaço para ela, né? E foi interessante porque eu fiz uma reflexão porque, olha que interessante, a minha esposa está comigo, estamos andando juntos, claro que a gente está prosperando financeiramente, crescendo patrimônio, tudo, mas se no futuro acontece alguma coisa, ela não vai conseguir voltar para o patamar que ela poderia estar, concorda? Por mais que ela fique com uma parte financeira do que nós construímos juntos, mas vai existir um gap. Vai. Entende, Elisa? E você é um homem que tem um nível de consciência acima da média. Porque tem homens que acham que a mulher que se dedicou à família não tem direito ao patrimônio que foi construído por eles, pelo casal. E numa divisão de bens, por exemplo, quer ficar proporcionalmente com muito mais do que a mulher poderia ficar. Então, essa é uma discussão patrimonial errada, né? Importante, e eu abordo isso no meu primeiro livro, que é o Proprietárias. Porque no Proprietárias, o contexto que eu uso em imobiliário para explicar a importância da independência financeira para a mulher. O imobiliário e o bem do imóvel, ele é uma discussão pouco temática dentro do universo feminino. Certo. Porque o conceito de patrimônio
de construir um patrimônio. Quando a gente fala de imobiliário, ter bens, é construir patrimônio. Perfeito. Né? Você citou agora a tua jornada empreendedora construindo um patrimônio para sua família. E naturalmente o imóvel ele está envolvido, né? Exatamente. Concorda? Agora, né? vamos pegar a origem da palavra. Patrimônio vem de pater, que pertence ao pai. E matrimônio vem de mater, que pertence, né? Que é ligado à mãe. Então a mulher ficou muito nesse lugar do matrimônio. Nossa, que legal isso, Elisa. Essa é verdade, pai patrimônio, mãe matrimônio. E a mulher ficou encarregada do matrimônio. Eu contei para você agora há pouco do que eu vivi no meu divórcio, né? Eu tive uma questão muito ligada à questão do nome, né? Não, usar ou não usar o nome, né, do teu companheiro e o quanto isso pode impactar na tua carreira. Eu vivi um impacto relacionado a isso, por mais que hoje a legislação, né, permita que a mulher permaneça com o nome, mas tem muitas pressões sociais e psicológicas que, por vezes, você opta por fazer na transição, que foi o meu caso. O patrimônio e o matrimônio são caminhos que a gente tem que entender que eles são muito recentes. Nossa, é verdade. Muito recentes. Né? Então, a gente tem que olhar do ponto de vista da evolução social, e evolução social é olhar o nosso público-alvo de consumo. Certo. Né? A gente já vai chegar nesse impacto no consumo imobiliário, porque se a gente não entende a evolução social, a gente não vai entender o que a gente desenvolve enquanto desenvolvedores de produtos e de imóveis. Porque quem consome, quem habita, somos nós. A gente tem que se colocar na figura de consumidores, né? E a gente conversava há pouco o quanto que isso tem mudado. Então, se não fosse a geração millennial, a gente não teria hoje métodos de uso como a House, como Charlie, como a Yuka e outras empresas que têm o jeito de usar o imóvel e não ter. Né? Deixar de possuir para ter é uma transformação social que a geração millennial trouxe para o mercado imobiliário. Verdade. Isso é fato, isso é um dado, e se você não entendeu isso até aqui, volte duas casas. Sim, verdade, né? Importantíssima a informação, porque assim... Qual que era a preocupação, né? Que o millennial não compra carro e não compra casa. Não era o quê? Aí então vai acabar com o mercado de carro e com o mercado de imóveis? A gente se transformou, a gente se adaptou. É isso. Como que a gente vai se adaptar para a geração que vai querer saber qual que é o impacto que a sua empresa faz para a sociedade? Vai ser essa pergunta norteadora da nova geração consumidora. Certo. Tá? E aí a decisão que você tem em relação ao teu modelo de negócio. A gente estava falando exatamente sobre sempre deu certo, vou continuar fazendo assim. E a minha pergunta para você nesse momento é: o que é dar certo para você? Interessante. Porque para muita gente, Ale, a resposta é: eu tenho muito dinheiro guardado. Ou eu tenho o carro do ano. Ou eu ando com um sapatênis da moda. Né? Ou eu posto foto num helicóptero. Né? E aí você já pode ter várias referências. Sim, já dá pra fazer um mapa mental aqui rapidinho, né? Um mapa mental rapidinho. Isso é dar certo? Enfim, eu ouvi uma vez uma palestra do Eli Horn. Tive a oportunidade de ver uma palestra dele, presencial, estava ele e estava a esposa dele. E ele falando muito sobre a filantropia dele, certo. O quanto ele, em vida, doou, né? Doou e doa. E a mulher dele fez um comentário que eu achei muito significativo e emblemático, e ela colocou da seguinte forma: doar é importante, doar dinheiro, mas doar o tempo é o grande diferencial. Concordo plenamente com isso. Que tempo você está dedicando na sua vida hoje para fazer essa mudança, essa transformação? E recentemente eu fiz bastante divulgação do que eu chamei de fórmula da mudança. Certo. Fórmula da mudança. É uma fórmula da mudança, eu estou colocando da seguinte forma: dado, mais contexto, um dado mais contexto, mais intenção é igual a mudança. Se você tiver essa fórmula... Repete que isso é muito bom. Dado, Lisa. mais contexto, mais intenção é igual a mudança. Vamos colocar a fórmula em prática. Essa se chama a fórmula da mudança. Vamos pegar um dado? Seguir um dado do Mulheres Imobiliárias, que a gente pode pegar um dado qualquer que você me traz e a gente avalia, tá? Então, vou te dar um dado. 62% dos homens compram seus imóveis com base na influência da sua mulher. Um dado. O meu foi 99%. Sempre me trazem essa contrapartida. Mas eu vou te dar um dado, geralmente é até bom que ele seja mais baixo, para você justamente trazer essa mudança. Esse é um dado, ok. Vamos pegar o contexto, né? Um contexto social.
Vamos pegar o contexto social hoje, né? As mulheres sendo as grandes protagonistas em diversos mercados de decisão. Qual que é a intenção que você vai colocar em cima desse dado? E qual que é a intenção que você vai colocar em cima desse contexto? A gente está falando aqui... Vamos falar aqui do ambiente de marketing? Certo. Então tá. No ambiente de marketing, como é que é a mudança que você vai fazer a partir desse dado, desse contexto, dessa intenção? Que mudança você vai começar a ter agora na forma como você comunica a sua campanha? Eu começo a ter um indicador importantíssimo para dizer de que maneira eu vou impactar e vou convencer o público feminino a adquirir aquele determinado imóvel. Muito bem. Vamos falar em termos práticos, porque muitas vezes o nosso ouvinte quer saber, tá bom, como é que eu faço, como é que eu aplico isso agora? Tá. Você vai impulsionar uma campanha. Perfeito. Você consegue impulsionar uma campanha hoje no Ads, você consegue selecionar Consigo. gênero. Colocou lá 62%, entendeu? Por que você não coloca, então, 75% da sua verba focado para mulher? Boa pergunta. Isso pode gerar mais impacto no teu resultado. Sim. Porque, naturalmente, a gente constrói algo que ele fique equilibrado, entende? Pois é, mas a decisão não é equilibrada. A decisão não é equilibrada. A decisão, ela está mais focada na decisão feminina. Seja por influência, seja por decisão econômica. E olha que interessante, né? Não sei se é o time ou você trazendo essa informação, na nova campanha que nós colocamos no ar agora, recente, da Zetec, ela fala sobre família. Então. Grande ou pequena, não importa o tamanho da família, existe o Zetec. Por que a gente construiu essa campanha? Porque a gente percebeu qual a importância do lar e pós-pandemia, né? Você sabe muito bem que você acompanhou bastante de perto, né, a movimentação do mercado imobiliário sobre esse tema. Veio aqui a Lucila, da Casa de Valentina, e também teve nossa, fugiu o nome da arquiteta, Matheus, aquela de Campinas. A Dani. E elas comentaram duas coisas importantes. Elas falaram assim, olha, as pessoas não olhavam só a casa para dentro, olhava para fora. E a partir do momento que mudou um pouco esse movimento, que foi o que aconteceu pós-pandemia, as pessoas começaram a entender o que é uma família. Entende? E decidir se você quer ter ou não uma família. Isso, porque o número de divórcios aumentou. Isso eu falo muito nas minhas palestras. Perfeito, eu vou te dar um exemplo comigo, tá? O que o meu divórcio gerou de demanda imobiliária? Eu vendi um apartamento, eu aluguei meu ex-marido alugou um, eu comprei um, agora estou comprando outro e estou vendendo outro. 6 demandas. movimentos. E um divórcio. Olha só. Aí muita gente fala, quem casa quer casa. Quem casa, você sai da casa do seu pai, né, ou da sua mãe, o teu companheiro, tua companheira, vai sair da casa onde já morava e vocês vão comprar um. É isso. O divórcio gera muito mais demanda. É mesmo? E cadê o mercado olhando para essa demanda imobiliária? É mesmo, Elisa. Poxa, olha, dica de milhões aqui, hein, da Elisa. Então, assim, tem dinâmicas sociais que a gente precisa começar a olhar. E por que eu estou trazendo essa provocação? Porque a gente falou, né? Tá tudo dando certo, vamos continuar fazendo certo. De novo, o que é certo para você? Então, existe uma grande oportunidade de lucratividade e rentabilidade na mesa que não está deixando de ser vista. Por quê? Porque a gente está repetindo modelos sem pensar no que a gente está fazendo. Certo. A pauta feminina, ela vai muito além de ticar um item de ESG da tua agenda. A gente tem diversos estudos, inclusive a McKinsey, que é uma das grandes McKinsey Company, uma consultora internacional, né, grande, já trouxe indicadores diversos que mais mulheres na liderança dão maior lucratividade. E isso tem ali todas as quebras do porquê disso. No meu livro eu explico bastante. Mas, em resumo, essa visão que você colocou da sua esposa, ela é uma visão que a gente interpreta de forma equivocada como uma mulher sendo multitarefas. Né? Tem uma soft skill que a mulher desenvolve bem, que é ser multitasks. Isso é uma grande enganação, porque a gente interpreta de uma forma equivocada o potencial que a gente tem de ter algumas preocupações simultâneas na nossa vida, e a gente falava há pouco que é realmente preocupação com a casa, com o desenvolvimento da família e tal. Mas por a gente colocar esse peso, entre aspas, né, social nas mulheres, a gente tem visto cada vez mais o índice de transtornos psicológicos, né, de burnout, a saúde mental cada vez pior. A pandemia, né, trouxe uma questão muito mais
pesada do ponto de vista de saúde mental para as mulheres também, não só mulheres, homens também, mas a gente tem uma questão de saúde mental grave, uma crise de saúde mental, e muitos falou disso, que se a gente teria uma crise pós-Covid, né? Aí, né? Tá aí, quem teve Covid sabe, eu tive 3 vezes, né? Memória se afeta. Tem um amigo meu que fala que a gente vai passar por uma pandemia psicológica agora. A gente já passa, Né? a gente já passa. Né? Levanta a mão quem estiver ouvindo a gente, quem teve também Covid, ou teve alguém próximo que teve, e todo mundo perdeu alguém, né? Tem um luto, e esse luto ele é permanente, porque as pessoas que se vão. Mas a gente tem também as sequelas, né? Não é só uma gripe. Eu sei quanto afeta a memória, quanto você demora para voltar com o teu rendimento físico, né? Eu vejo que você gosta de esporte, eu também adoro fazer esporte. Mas eu não consegui voltar a correr como eu corria antes. E isso afetou meu desempenho, né? E isso afeta mental. O meu antes pandemia, ele era muito melhor a minha performance do que pós-pandemia. Só que a minha terapia era corrida. Né? Como é que você estabelece essa volta? Sim. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa. Claro. E essa visão de que a mulher tem melhor desempenho porque ela é multitarefas, a gente precisa ter cuidado na hora de avaliar isso. E saber, a hora que colocar isso de uma forma de mitigar, né, entregas e conseguir também entregar bônus de performance, avaliar essas diferenças, que são diferenças importantes para a gente complementar resultado. A gente falava há pouco sobre essa ideia, mas minha equipe ela é essencialmente feminina. Bacana, as mulheres ganham mesmo que os homens? Isso é importante. Na hora de dar o bônus no final do ano, você considera que aquela mulher que tirou licença maternidade, ela não vai ser descontada? Ou você dá também a licença paternidade proporcional da mesma forma? Você sabe que sempre na história da Tagal, a gente sempre aplicou 6 meses de licença maternidade. Por quê? Porque a gente... Era uma maneira da gente honrar e agradecer o empenho, entendeu? Da funcionária durante todo o período, que ela pudesse ter um pós-parto tranquilo, que ela pudesse acompanhar e voltar com a casa mais organizada, entende? Então isso era uma coisa muito clara pra gente, sabe? A gente sempre fez esse movimento. E essa percepção que você brilhantemente está trazendo, ela fica um exercício ainda mais interessante da gente pensar quando a gente interpreta esse posicionamento para casais diversos, né? Então, casais homoafetivos, casais que essencialmente não tiveram a gestação né, da forma convencional, ou que tiveram alguma outra configuração familiar. Quando a gente pensa nessa pluralidade, que também é público-alvo do imobiliário, a gente se coloca num lugar que é uma zona de desconforto. Não estou falando que é confortável, e para algumas pessoas é mais difícil ainda, mas a gente precisa pensar nisso, a gente tem que pensar na pluralidade. Né? Então, para mim é muito claro, quando eu entrei aqui, eu enxerguei muito a cultura oriental. Né? Você fala a todo momento da cultura oriental. Falar da cultura oriental é incluir a diversidade, né? Também étnica no contexto social. A gente tem um mercado essencialmente branco, pouco amarelo, pouco negro. Como é que a gente traz diversidade, né, étnica para dentro dos nossos times, para as campanhas? Quantas campanhas você já fez que você colocou uma mulher japonesa? Poucas. E isso está no teu sangue. Né? Então, a gente precisa também pensar nisso do ponto de vista de trazer essa identidade para o mercado. E isso vai gerar resultado, isso vai gerar lucratividade. E eu acho, Elisa, que falando, né, nas campanhas de trazer, né, esse movimento de diversidade, agora eu percebo também uma mudança no comportamento do cliente. Sim. Entende? Porque durante um período importante, ela foi muito lenta, e até a gente, como publicitário, a gente acabava sendo mais reservado em alguns movimentos. Claro. E o que aconteceu? Recentemente, vamos dizer assim, um movimento de 3 anos, né? Realmente a gente percebe que estão dando mais ouvido para a gente pensar mais inclusivamente, entende? Sim. Uma maneira mais equilibrada, eu acho que até a palavra é certa. Então, tá ficando um pouco mais fácil. Mas a gente precisa ter... que palavra que eu vou usar para que isso não soe pejorativo? O que me vem à mente agora melhor é boi de piranha, né? Que é quem vai na frente para realmente ter
que vai sofrer essas mordidas primeiro, né? Você falou da publicidade. A gente tem, historicamente, quem fez a primeira disrupção, a grande disrupção, do meu ponto de vista, de campanha publicitária no mercado imobiliário, foi o Paim com a Max House. Certo. Né? Max House foi algo muito diferente do que estava sendo feito. Não tenho dúvida. Foi um ponto fora da curva. Ela dividiu, é um paradigma, quebrou um paradigma. Quebrou um paradigma. O Paim quebrou um paradigma ao usar paredes estruturais de concreto, a usar um modelo repetitivo, a tirar as paredes internas e a criar um modelo de marketing que foi totalmente diferente do que se fazia até então. Trouxe cor, né? Trouxe os stands, aquela coisa do neon e tudo mais. Mudou. Tá? Tanto foi meu primeiro imóvel que eu comprei foi o Max House. Foi o Max House. Panambi. Então, assim, foi uma grande mudança, paradigma, né? Ele saiu ali do modelo que tava a conversa. Eu sempre fiz igual, ele fez diferente. Pagou o preço de fazer diferente. Literalmente pagou o preço. Mas mudou toda uma geração que nasceu ali numa nova estrutura. E esses móveis compactos, a evolução começou através de Max House, né? Sem dúvida alguma. Trazer novas metodologias construtivas. Sim, espaços compartilháveis. Industrializar algumas frentes. É uma pessoa que a gente tem que olhar e dar o mérito que precisa ser dado para aquilo que faz. Assim como Eli, assim como outros grandes personagens do nosso mercado que a gente tem ali na prateleira como sendo referências. Muito bem. O que a gente enxerga agora da publicidade de modo geral? Né? Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é o Nizam. Certo. E acho que Nizam, ele coloca algumas provocações. A mais recente que a gente tem é o comercial da Volkswagen com a Elis Regina e a Maria Rita. Né? Então, é um grande debate. Que loucura, né? É um grande debate. E quando a gente olha a publicidade, como a publicidade pode transformar mercados, me permite dizer que a publicidade do imobiliário, ela ainda é muito rudimentar nesse aspecto. Não tenho dúvida. A gente precisa de alguém que ouse muito para a gente conseguir, né, trazer realmente mudanças significativas. Acho que recentemente teve uma campanha da Tecnisa, aquela que tinha as cuecas, que queria, né, mostrar relacionamentos homoafetivos, quando Baixa Augusta foi descoberto pelo mercado imobiliário e tal. Mas poucas coisas, a gente pontua, assim, dos dedos de uma mão, duas mãos, o que foi realmente, né, drives de mudança. E, mais recentemente, a gente vê muitas empresas tentando trazer os portais, né, um quer colocar um Fiuk, ou um Gil do Vigor, ou um Bruno Galhaço, esses personagens e tal, mas ainda é muito incipiente, em termos de mudança de comunicação. O que você quer comunicar? E aí voltamos para a pergunta, né? Qual que é a transformação? Qual que é a mudança na fórmula da mudança? O que é, né? O que é dar certo para você? Acho que essas perguntas são importantes a gente sempre retomar e voltar, para a gente não ficar colocando os mesmos modelos e só mudar personagens ali que... Sim, verdade. E como é que você está enxergando esse movimento, Elisa? Porque assim, eu percebi uma evolução muito grande, como a gente falou aqui no início da nossa conversa, nas corretoras, começando a assumir, né, o papel de liderança nas vendas, a estarem mais em destaque. Sim. Você acredita, pelo motivo das mulheres, ela ter essa questão sensorial mais aguçada para tratar, evoluir, cuidar de um cliente para que consiga converter uma venda? Ou você acha que é pela perseverança, pela atitude? Como é que você enxerga isso, Elisa? Acho que não tem uma resposta, uma somatória de fatores, até, né? A gente tem que dar crédito para vários fatores que acontecem aí. Então, do ponto de vista da performance feminina, né? Eu te dei um dado que eu ouvi recentemente numa palestra que eu fiz no Dia da Mulher, um dos grandes portais. Essa empresa, ela tem 47% do seu corpo de corretores composto por mulheres, então menos da metade. Porém, esses 47% são responsáveis por mais de 56% de resultado. Então a performance é muito maior. E isso eu tenho ouvido de muitas frentes diferentes de empresas imobiliárias, em vários lugares que eu frequento, palestras que eu dou. Isso é real, isso é palpável, isso é mensurável. Por que isso acontece? Vamos entender agora com base na fórmula da mudança. A gente já sabe que as mulheres são as grandes influenciadoras na decisão de compra do imóvel. Perfeito. Né? A gente sabe que a empatia é um fator essencial para uma boa venda. Ao dar a empatia como uma ferramenta importante de conversão, a mulher como corretora, ela consegue conectar de uma forma muito mais empática com a mulher que é influenciadora e compradora.
tá? Perfeito. Nesse processo de empatia, a gente não está excluindo o homem ele é parte fundamental, porém a gente ainda tem muitos homens que estigmatizam a mulher como uma mera acompanhante e não uma decisora. Não coloca a mulher... Corretores de plantão que estão assistindo a gente, olha a informação importantíssima que a Elisa está trazendo para vocês. Então, a hora que você coloca a mulher no protagonismo que ela tem, social, econômico, né, e decisório, ela passa a ter uma empatia com aquela mulher que entende com o que ela está falando. E aí eu preciso abrir, não tem como, mas eu preciso abrir aqui um capítulo paralelo para falar de assédio. Perfeito. Tá? Não tem como, nesse momento eu preciso falar de assédio. As corretoras são grandes, elas sofrem um nível de assédio muito alto no nosso setor, a gente já mensurou isso por meio de pesquisas. A gente está em agosto, é o mês que a gente... Por que você acha que acontece muito isso? É exatamente nesse papel de corretor? O papel social da mulher, a mulher, né? A gente está falando a cada 4 minutos tem uma mulher, né, vítima de feminicídio ou vítima de algum assédio, uma violência feminina no Brasil. Então, a gente está falando dos países que mais matam mulheres do mundo, tá? Vamos botar esse dado na mesa, porque a gente não pode esquecer isso. E o mercado imobiliário é reflexo da sociedade. Certo. Então, a gente não pode esquecer que na sua equipe deve ter alguma mulher que sofre violência. Entendi. Isso é fato. Na sua equipe de vendas também. Então, você tem que olhar para esse dado. E saber que isso é um assunto que você vai precisar em algum momento endereçar. Então, as mulheres e corretoras sofrem assédio. Ponto. Estou afirmando. Não tem dúvida. É certeza. É dado. É dado. Tá? Como é que eu lido com esse dado? Como é que eu preparo a minha equipe? Preparar a equipe não é colocar as mulheres numa sala de treinamento. Claro. Como é que eu preparo os homens? Sim, precisa consciência, né? Então, como é que eu preparo os homens para estarem num stand, num plantão, com um time diverso e respeitar o espaço da mulher? Né? E aí, tem várias frentes de como você faz isso. Agora, quando a mulher tem maior performance, eu tenho certeza absoluta que ela está muito provavelmente se dedicando 2, 3 vezes mais. Entendi. Porque ela precisa se preservar no direito de ser mulher, na sua posição ali como profissional, né? Ser respeitada e dar o respeito que ela precisa para estar exercendo sua profissão, criar a sua empatia de conexão com quem realmente influencia e também decide a compra do imóvel. E a mulher tem, aí sim, uma orientação voltada para resultado, porque muitas vezes ela é responsável pela sua casa. Sim. É a mulher que ela é mãe solo, que ela é uma mulher divorciada e que precisa bancar suas contas, que ela é uma mulher que tem ali responsabilidade com a sua família, ou ela é a chefe de família, a chefe economicamente da sua família. Então, tem muitas outras frentes que a gente precisa colocar para dar esse resultado. E esse é um resultado que é lucratividade para a empresa, mas a empresa precisa olhar e também dar subsídio para que essa mulher se desenvolva. Perfeito. E nessa análise aí de dados que você trouxe, né, essa questão de assédio, eu acho que é uma coisa que é importantíssimo a gente conseguir trazer nível de consciência. Sim. Eu acho que esse é o movimento, porque infelizmente vamos voltar 2, 3 décadas, né? As pessoas não foram trabalhadas para encontrar qual que é o teu limite. Entende? Década de 90, vamos falar década de 90. Isso, década de 90, entende? Então, início dos anos 2000, imagina. Então, se a gente olhar pro mercado todo de corretagem, a gente está falando que esse público é um público que viveram década de 70, 80, 90, né? Claro que agora o nível de idade vem baixando. Sim. Mas ainda a gente tem um nível alto, né? Mas hoje é uma profissão, ela é sedutora, essa profissão. Não tenha dúvida, porque você pode ser um milionário, né? Se tornar um milionário. Você pode se tornar um milionário, né? A gente tem hoje os corretores que são grandes influenciadores, né? Que são personagens do nosso mercado e que estão, de alguma forma, vendendo uma profissão que antes ela era marginalizada, né? A gente tinha antes a profissão corretora era assim, você não deu certo, você virou corretor. Eu brinco assim, você não é corretor, você está corretor porque você foi ex alguma coisa. Exato. Mas hoje a gente já tem, né? E acho que isso é mérito também dessas pessoas influenciadoras, porque elas conseguiram pivotar uma mentalidade que antes ela era a escórnia do nosso mercado. Sim. Muito bem, e eu concordo com essa visão de que a gente tem uma plataforma
transformadora por meio da corretagem muito potente. Tanto que no Instituto a gente tem o projeto Capacita, onde a gente realmente dá bolsa de estudo para mulheres em vulnerabilidade social, né, ou financeira, para se tornarem corretoras. A gente faz toda uma triagem, Muito acompanhamento, dá a bolsa, dá conhecimento e formação complementar e coloca na inserção no mercado. Tá com case já de mulheres que se formaram, abriram a própria imobiliária. A gente tem vagas afirmativas para mulheres pretas, pardas e trans. Então, esse é um projeto que a gente acredita, porque é por meio dessa possibilidade profissional que o mercado pode dar condição para transformar a vida de pessoas, e no nosso caso a gente faz o recorte feminino. Agora, a gente não pode se iludir e achar que o caminho é fácil. Sim. Né? Que é 5 passos do sucesso, que eu sigo uma fórmula mágica. E pronto, é resolvido, né? E eu tenho uma conta de Instagram e resolvi minha vida. Então, assim, a gente não pode também tirar a vida real. Certo. Né? Que tá fora aqui dessa tela, né? Tá fora do streaming. Tá no dia a dia de um trabalho bem feito, de um trabalho consistente, de um trabalho de valor, né? De um trabalho de entrega de propósito, de mudança, de lucro real e efetivo, que dá resultado, dá dinheiro e também dá transformação, né? Que dá o teu tempo envolvido para fazer negócio, para fazer mudança. Então, tudo isso é jornada de trabalho, jornada de vida, jornada de entrega. Você está muitos anos no mercado, você sabe que ninguém conquista, né? Esse sucesso muito rápido é decadência muito rápida. Não tenho dúvida. Então, a gente não também não pode se iludir, né, com certas fórmulas que a gente, às vezes, apresenta por aí, que você acha que, né, vou seguir isso daqui e eu vou ser, né, um milionário em 5 passos. Calma, né? Acho que tem que ter muita calma para a gente entender que o mercado é um mercado difícil. O mercado imobiliário não aceita desaforo. A gente deu agora o exemplo, né, Paim, Mais House e tal. São histórias de transformação, mas são histórias também de alguns insucessos que a gente tem na história do imobiliário, para aprender com erros de muitas pessoas. E a gente também errou, a gente também tem erros para colocar aqui na mesa, né? Diversos, e a gente né, aprender com nossos erros. Mas é importante saber que é um mercado atípico. Por que eu te digo isso com tanta certeza? Eu frequento diversos núcleos femininos, tá? Certo. Já fui voluntária do Mulheres do Brasil, da Luiz Helena Trajano. Frequento o núcleo da Angelus, da Cláudia Colaferro. Frequento o Mulheres que Falam Sobre, que é um grupo que debate política. Frequento... Eu posso te dar... Eu fundei o primeiro... Ajudei a fundar o primeiro grupo de empoderamento e liderança feminina da comunidade judaica de São Paulo. Vários. Faço parte de uma fellowship mundial de mulheres do mundo todo. Vários grupos que eu te dou vários exemplos. Mulheres do mercado imobiliário. Nosso mercado tem particularidades, tem situações que são específicas do nosso mercado. Daí o sucesso do nosso movimento, da nossa comunidade. Porque a gente sabe o que é o mercado. Eu sei o que é o mercado. Eu sou do mercado. Sim, você vivenciou, né? Eu vivencio no dia a dia. Eu discuto o mercado. Se a Selic sobe e desce, a gente discute, sabe? Muda alguma convenção da Caixa, a gente está discutindo. É muito além da gente reunir mulheres. A gente discute mercado hard news. A gente está discutindo o mercado, essencialmente, o que movimenta o mercado. E a movimentação do mercado, né? Frase do Gustavo Zanotto, ela é feita por CPF, ela não é feita por CNPJ. Somos nós, pessoas que vão movimentar. Então, essa visão do indivíduo, né, de quem você é e o que você está fazendo, é fundamental para a gente entender o momento que a gente está, onde a gente quer chegar. Né? E tudo bem quem quer continuar fazendo de sempre, porque Deus deu sempre certo. Mas a mudança, ela vai ser muito provocada pelas novas gerações. E eu acho que tem um legado também, né? Acho que... Porque você faz sempre as mesmas coisas, a vida te devolve as mesmas coisas também, né? Pois é. Então, acho que a gente, de alguma maneira, precisa construir um movimento como agente de mudança. Quantos anos tem teus filhos? 4 pequeno e 9 a grande. Então, a minha grande tem 9 e o pequeno tem 7. Olha só. Dá pra eles brincarem juntos. Dá pra brincar junto, tá todo mundo junto. Mas 9... As meninas, né? A minha também é mais velha. A minha 9 de menina. Já vem com, assim... O chip do feminismo tá implantado, assim, totalmente. Já tá, né? Então, o que eu falo hoje... E que muita gente, às vezes, até se assusta... Mas, gente, eu me considero uma pessoa totalmente light em relação à forma como eu coloco alguns assuntos. As gerações mais novas vão vir pé no peito. Mas, assim...
A hora que você menos perceber, você vai ter levado uma surra ali de ativismo. Então, a gente precisa se preparar para entender qual que é a necessidade que essa geração... Nossas filhas são muito novas, mas Sim. eu estou falando de uma geração aí de 20, né, que tem 25, 30 anos, já tem essa visão extremamente evoluída. Agora, Elisa, você acha assim, falando agora, né, dessa nova geração, tudo, que ela já vem com o chip, né, do feminismo, já é nato, né? Feminismo para falar da nossa pauta do feminino, porque a gente tem outras N plataformas para discutir também, se quiser. Mas sim, eu acho que assim, de diversidade, de gênero, de toda essa movimentação. Eu tenho uma preocupação em relação vamos falar como pai, né? Eu tenho uma preocupação, construo a mentalidade, né, da minha filha, que eu tenho a função de educá-la, né? Que eu acho que esse é o meu papel. Não é o papel da escola, é o papel de pais. A escola, ele é um agente que pode ajudar você na educação do seu filho, mas ele não é responsável pela educação do seu filho. Né? E qual que é a minha preocupação? É de chegar a um ponto que é tanta informação e, de repente, levantar o empoderamento num nível tão alto que gere-se uma autossuficiência e que, no fim, o que acontece? Ela se sinta... autossuficiente, então, para uma relação, você entende? Entendi. Então, eu tenho, assim, claro que eu quero que minha filha seja aberta e tenha... que seja aberta não é nem o tema, porque já você entende? Mas a minha preocupação é, poxa, será que ela não vai se colocar em ponto de vulnerabilidade? Ela não vai se colocar em ponto de que ela vai precisar de ajuda? Ou que ela, independente da escolha que ela tenha, né, de gênero, ela vai... depositar no companheiro, na companheira, o que for. Entendi. Como é que ela vai conseguir encontrar o ponto de equilíbrio? Porque quando a gente começou a nossa história, né, aqui na nossa conversa, e não só para o mercado imobiliário, mas o papel realmente, né, da mulher na sociedade, nesse movimento todo, porque a mulher já é uma super mulher, entende? É que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem isso. Mas ela já é uma super mulher pelo simples fato de ser multitarefa. Mesmo ela tentando segurar essa onda, mas já é nato, né? E, sendo da natureza dela, ela assume papéis, né? Com uma força muito grande. E está recebendo mais papéis, concorda? Porque Sim, até ninguém tirou o que já veio até aqui, só está acumulando mais. Né? Porque está dando o papel de, realmente, cara, você pode ser uma grande executiva, tal, não sei o quê, só que a gente não pode... Não tirou o resto. Então, o que eu tô achando? Que está crescendo muito a esfera, né, para a mulher suportar esse movimento todo. Exato. Não sei se você enxerga assim, Elisa, né? Não só enxergo. Por que meu livro recente chama Degrau Quebrado? Existe hoje um movimento de fuga da liderança, vamos dizer assim. Fuga da liderança, tá. Então, degrau quebrado é o nome que a gente usa pro gap, né, pro espaço que tem das mulheres chegarem ao nível gerencial. O primeiro nível de liderança é o nível gerencial. Então, essa dificuldade de uma mulher atingir o nível gerencial, o termo usado é degrau quebrado. O próximo obstáculo que a gente tem para o nível de alta liderança, que é o nível de diretoria, esse level, é o telhado de vidro. São dois momentos da carreira feminina que são momentos complexos. Por que eu usei degrau quebrado como título do meu livro? Porque tem mulheres hoje que falam, eu não quero assumir essas responsabilidades todas. Eu já tô full. Chega, já deu. É o que você falou. Estão colocando mais coisa, mas ninguém tá tirando nada. Ninguém tá tirando nada, né? A minha jornada não é dupla de tripla de trabalho, é múltipla, Eu vou dar um exemplo pelas minhas relações de amizades e de colegas e tudo. Assim, 10% tá preparado para auxiliar a mulher. 10%. E assim, acho que o termo não é nem o ajudar ou auxiliar. É ser, né? Você entende? Então, eu vejo um Grand Canyon nesse meio, assim, sabe? Gigante, porque eu falo, cara, tá tudo bem, beleza, tá todo esse movimento, eu acredito no empoderamento da mulher, eu acredito na força dela. Eu tenho uma mulher em casa que é porreta, você entende? Sim, eu sei o que é isso, né? Mas ela tá assumindo, e ela naturalmente, sem ela perceber, ela fica assumindo mais função nesse movimento. Entende? Isso que eu ainda tô desacelerando, né? Tentando ajudar a puxar os balões, mas ela quer mais balões, ela vai pegando. E aí ela entra, né, num ciclo virtuoso ou vicioso, que assim, beleza, tudo bem, você tá empoderada. Pô, cara, você é uma super mulher pra mim. Imagina, minha vida sem você seria um caos. Pois é. Né? Mas, cara, para.
Você entende? Então, mas porque aí você senão... põe essa né? mulher pôr numa cadeira de uma empresa, onde ela vai usar toda essa potencialidade para gerar negócios, né? Isso é um grande catalisador Não tenha do dúvida. negócio. Né? Agora, acho que o que você trouxe, Ale, é essencial. A gente está colocando muita coisa e ninguém está tirando. Ninguém tá tirando. Então, esse acúmulo de funções, essa jornada múltipla de trabalho, porque ela já é uma jornada que envolve, né, casa, família, porque quando os pais ficam cada vez mais doentes, né, geralmente é a mulher, é a mãe, né, a filha que fica responsável, né, envolve a questão da estrutura familiar, envolve as preocupações. Eu, como mãe, também me preocupo muito com as temáticas que você trouxe aqui, né, na educar, né? Mas como é que a gente consegue usar a sociedade, e aí eu trago de volta a liderança e as empresas e o setor imobiliário com suas entidades que representam, para contribuir. E aí, de novo, vamos tentar usar menos a palavra ajudar. Vamos colocar a contribuição e a participação, né, com o trabalho que lhe é de direito, porque também né, atribuição também dos homens e da sociedade nesse processo. E aí tem uma frase que é uma frase muito usada na cultura africana, que fala sobre a responsabilidade social para criar uma criança. Fala, It takes a village to raise a child. Então, tem que ter toda uma comunidade, né, um village, uma cidade, uma comunidade, né? Um bairro envolvido para criar uma criança. Então, não somos nós, né, enquanto pai e mãe. É uma sociedade, envolve... E aí, por isso que o termo rede de apoio é tão importante. Perfeito. Porque o rede de apoio não é só a tua mãe, teu pai, tua tia, o vovô, a vovó e a babá. A empresa é rede de apoio. Sim. A liderança, o líder do teu time é rede de apoio. O plantão de vendas é rede de apoio. Será que essa mulher que tiver que trabalhar no plantão, num sábado e domingo, tiver que levar o filho? Por que você não coloca, então, ali um espaço criança? Que geralmente tem. Sim. Mas será que a filha da corretora pode usar? Pode levar, né? Então, assim, às vezes você tem que pensar que você tem que estender essa possibilidade, né, para esse olhar. Né? E aí, se a gente vai entrar em discussões sociais, é a creche com horário estendido, são discussões políticas de plataformas mais amplas, mas vamos voltar para o imobiliário para a gente não estender tanto o nosso debate. Essa visão é uma visão importante, uma visão de consciência, de novo, né? Dentro da fórmula de mudança é a intenção, que é o fator essencial. Entendi, Lisa. Porque sem intenção a gente não muda. Não muda, né? Não muda, é o carimbo. Vamos carimbar porque tá dando certo, né? Funciona assim e tal. Mas a mudança só vem quando a gente tem uma intenção de mudar. E aí, qual que é a mudança que você quer dar? Né? Que mudança que você quer ter? Então, acho que a pergunta para cada um de nós é: que mudança eu quero trazer? E eu sou mãe de menina, né? Eu sou uma mulher que, enfim, tem uma história de vida que também... Tem muitas histórias aqui que eu vou voltar para essa mesa um dia para poder contar. E a gente só marcar outro podcast, tem muita... E vivencio na prática, né, no meu dia a dia, essas questões ligadas à pauta da mulher e do imobiliário. Então, eu falo do lugar de fala, né, para parafrasear aqui de Jamila Ribeiro, de propriedade, de saber que eu vivencio isso e vivo isso para poder olhar hoje para essa comunidade, né, de mais de 2.000 mulheres que a gente tem hoje e saber dessas dores. Perfeito. E saber lidar com essas dores. Eu não sei a dor, talvez, de uma mulher negra no mercado imobiliário, mas eu quero ter hoje perto de mim mulheres negras que possam ser empáticas com essa dor. Então, se aliar com pessoas no seu círculo de contato, para que você possa, por meio da empatia, gerar essa conexão. E aí, retomando o que a gente falou, né, sobre performance. Empatia é uma chave fundamental. Empatia é uma chave fundamental, perfeito. E a gente precisa trabalhar a chave de entrada. De trabalhar a empatia para conseguir gerar esses resultados. E foi pela empatia que eu tô aqui, porque se não fosse no evento do Verdade, né? Do João Godinho, a gente não estaria aqui, né? É verdade. Legal. Gente, estive aqui com a Elisa. Elisa, nós vamos combinar um outro podcast, porque tem muita história pra gente contar aqui. Podemos falar sobre os 2 livros, são temas fantásticos que você tem. Temos assuntos aqui para poder falar. E hoje foi muito bom porque, assim, a gente pôde contar um pouquinho da história da Elisa, um pouquinho desse movimento das mulheres no imobiliário. Falamos um pouquinho aqui de vida, trouxemos nossas vidas um pouco aqui também, para a gente poder debater, né, esse tema do papel da mulher na liderança, da mulher como um papel, dessa super mulher, né, de onde que encaixa esse movimento todo. E essencialmente dos homens como aliados e participativos, Perfeito, gente. Não é sobre não ter o homem, é sobre essencialmente incluir a mulher. Então a gente está aqui para fazer um movimento em conjunto.
Muito legal. Gente, Elisa, Obrigada. querida, muito obrigado. Obrigada. Foi assim um podcast muito especial e eu sei que vai tocar muita gente. A intenção sempre do TagawaCast, quando eu abri essa porta aqui, dedicar esse tempo, como você falou, né? O melhor presente que a gente pode dar, como Lee Horne falou, né? Como doação, é o tempo. O seu tempo, o meu tempo está dedicado a um conteúdo gratuito para que as pessoas possam acessar, possam aprender, possam compartilhar. E com certeza, desse podcast aqui vão sair diversos aprendizados para você que assistiu o 42º episódio do TagawaCast.